Um milionário vê sua faxineira sendo humilhada em um restaurante porque não tinha dinheiro suficiente para pagar a conta. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. Em vez de ignorar, ele decidiu mudar não só a vida dela, mas a dele também. De um gesto de gentileza, nasceu um império que transformou centenas de vidas. E você, de onde está assistindo essa história incrível? Conte nos comentários. Se gostou desse tipo de conteúdo que inspira e emociona, deixa seu like agora e se inscreve no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Maria estendeu a mão para desligá-lo antes que acordasse Ana e Pedro, que dormiam no quarto ao lado do pequeno apartamento. Levantou-se com o corpo ainda dolorido do trabalho do dia anterior. Mas não tinha tempo para lamentos. Tinha que preparar o café, deixar o almoço encaminhado e pegar 2 ônibus para chegar à mansão dos Almeida às 7 em ponto. Enquanto mexia o café no fogão, Maria contemplava as mãos calejadas. Aos 42 anos, seu rosto ainda guardava traços da beleza de juventude, escondidos sob uma expressão permanente de cansaço. As olheiras profundas contavam histórias de noites em claro, preocupada com as contas do mês. Mãe, não esquece que preciso de material para o trabalho de artes, Ana lembrou, aparecendo na cozinha com os cabelos despenteados. Aos 16 anos, era a imagem viva do pai que as abandonara quando Pedro tinha apenas 2 anos. Já separei R$20, filha. Sei que não é muito, mas tá bom, mãe. Eu me viro. Ana respondeu com um sorriso compreensivo que fez o coração de Maria apertar. Suas crianças cresceram entendendo demais sobre dificuldades financeiras. 40 minutos depois, Maria fechava a porta do apartamento, carregando na bolsa gasta 3 panos de prato bordados que havia terminado na madrugada. Talvez conseguisse vender para alguma colega no trabalho. Na mansão dos Almeida, o silêncio matinal foi quebrado pelo som dos passos firmes de Eduardo descendo a escadaria de mármore. Aos 45 anos, Eduardo era a personificação do sucesso. Corpo em forma mantido por sessões caras de personal trainer, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto e um olhar penetrante acostumado a fazer exigências. Bom dia, Sr. Eduardo. Maria cumprimentou, já organizando os produtos de limpeza. Eduardo respondeu com um aceno distraído. Sua mente estava ocupada com a reunião da tarde, que poderia definir o futuro da empresa. Enquanto pegava as chaves do carro importado, seu olhar captou por um instante a figura de Maria começando a limpar cuidadosamente os objetos da sala de estar. Por 5 anos ela havia estado ali 3 vezes por semana e Eduardo mal sabia seu sobrenome. Ao entrar no carro, Eduardo sentiu uma pontada incômoda no peito. A mesma sensação que vinha se intensificando nos últimos meses, apesar das consultas com os melhores cardiologistas que garantiam sua saúde perfeita. O que os médicos não diagnosticaram foi o vazio que crescia dentro dele, mesmo enquanto sua conta bancária transbordava. O que nenhum dos dois poderia imaginar naquela manhã, comum de sexta-feira, é que suas vidas entrelaçadas apenas superficialmente estavam prestes a se conectar de uma maneira que transformaria ambos para sempre. Eduardo cancelou o jantar de negócios de última hora. A ideia de mais uma noite forçando sorrisos e falando sobre investimentos o sufocava. Dirigiu sem destino pelas ruas da cidade até estacionar próximo a um restaurante simples no centro. Cantinho da Dona Zifa, dizia a placa desbotada. O local estava lotado, frequentado por trabalhadores que encerravam a semana. O burburinho de conversas e o cheiro de comida caseira criavam uma atmosfera acolhedora que Eduardo raramente experimentava. Escolheu uma mesa no canto, sentindo-se estranhamente anônimo sem seu terno caro, vestindo apenas calça jeans e camisa. Peixe na brasa com arroz e salada, por favor, pediu, surpreendendo-se com a simplicidade do cardápio escrito à mão. Foi quando a porta do restaurante se abriu, deixando entrar uma brisa noturna e uma figura familiar. Eduardo precisou de alguns segundos para reconhecer Maria, fora do uniforme de trabalho. Ela usava um vestido florido simples, mas havia algo diferente. Talvez o cabelo solto ou o batom discreto que coloria seus lábios. Acompanhando-a estava um homem de meia idade, com camisa social impecavelmente passada e um relógio dourado que parecia deslocado em seu pulso. Conduzia Maria até uma mesa com a mão em suas costas, num gesto que parecia ao mesmo tempo
possessivo e artificial. Eduardo baixou o olhar, sentindo-se subitamente invasor de uma cena privada. Contudo, algo na expressão de Maria o intrigava. Ela sorria, mas seus olhos pareciam alertas, como se calculasse cada movimento. Carlos, eu realmente não posso demorar. As crianças estão sozinhas. Eduardo ouviu Maria dizer à mesa próxima. Que besteira, Maria, você trabalha tanto que merece uma noite para si mesma, respondeu o homem, fazendo um gesto para o garçom. 2 cafés, por favor. A senhora não bebe álcool, acrescentou com um tom condescendente. Eduardo comeu lentamente, observando discretamente a interação. A conversa parecia unilateral. Carlos falando sobre suas conquistas, seu carro novo, seu apartamento recém-reformado, enquanto Maria assentia educadamente. Quando o garçom trouxe a conta, Eduardo viu o rosto de Maria empalidecer. Ela abriu a bolsa, procurando algo com crescente desespero. Eu só tenho 5 reais, ela murmurou constrangida. Pensei que tinha mais, mas precisei comprar o material escolar para minha filha e você me convidou para sair sabendo que não tinha dinheiro. A voz de Carlos elevou-se, cortando a explicação. Isso é golpe do encontro? Pensei que fosse diferente das outras. O restaurante inteiro pareceu silenciar por um momento, todas as cabeças virando na direção da cena. O rosto de Maria, antes apenas pálido, agora queimava de humilhação. Eduardo sentiu algo despertar dentro dele, algo que parecia adormecido havia muito tempo. Maria? Que coincidência encontrá-la aqui. Eduardo levantou-se de sua mesa, caminhando com naturalidade até ela. A surpresa nos olhos de Maria rapidamente se transformou em alívio ao reconhecê-lo. Senhor Eduardo? Por favor, fora do trabalho é só Eduardo. Ele sorriu, ignorando completamente a presença de Carlos. Está tudo bem por aqui? Carlos pigarreou, visivelmente incomodado com a interrupção. Estamos tendo um problema com a conta. Aparentemente minha acompanhante não trouxe dinheiro suficiente. Eduardo manteve seu sorriso diplomático, o mesmo que usava em negociações tensas. Não é problema algum. Permita-me. Com um gesto fluido, colocou uma nota de 100 reais sobre a mesa. Por favor, fique com o troco, disse ao garçom que observava a cena. Aliviado. Não precisa, senhor, Maria começou. Mas Eduardo a interrompeu gentilmente. É o mínimo que posso fazer por quem cuida tão bem da minha casa. Então, virando-se para Carlos com um olhar frio, acrescentou. E sobre tratar uma dama com respeito, alguns homens parecem precisar de aulas. O rosto de Carlos contraiu-se em uma mistura de raiva e constrangimento. Abriu a boca para responder, mas o olhar calculado de Eduardo, o mesmo que intimidara executivos em salas de reunião, o fez reconsiderar. Maria, precisamos ir, Carlos disse secamente, levantando-se. Acho que a senhora decide se quer ir ou não, Eduardo respondeu antes que Maria pudesse falar. Um silêncio tenso pairou entre eles. Maria, com as mãos ainda trêmulas, olhou de um homem para o outro. Eu preciso voltar para meus filhos, ela finalmente disse, a voz baixa, mas firme. Obrigada, senhor Eduardo. Carlos saiu apressadamente, sem esperar por Maria, que reuniu sua bolsa e chale com movimentos lentos, como se tentasse recuperar a compostura. Posso oferecer uma carona? Eduardo perguntou, surpreendendo-se com a própria oferta. Maria hesitou, mordendo o lábio inferior. Não quero incomodar mais. Não é incômodo algum. No caminho até o carro, nenhum dos dois falou. O silêncio persistiu, enquanto Eduardo dirigia seguindo as direções murmuradas por Maria. O contraste entre seu BMW e as ruas cada vez mais simples por onde passavam era gritante. Pararam em frente a um conjunto habitacional de prédios idênticos, pintura descascada e grades em algumas janelas. Eduardo sentiu uma pontada de culpa ao pensar no tamanho da casa vazia onde vivia sozinho. Por que fez isso? Maria perguntou subitamente, ainda olhando para frente. Eduardo refletiu por um momento. Honestamente, nem eu mesmo sei. Maria assentiu como se compreendesse algo que ele próprio não entendia. Obrigada, de qualquer forma. Ela abriu a porta, mas antes de sair acrescentou. Ele me ofereceu um emprego melhor, num escritório. Foi por isso que aceitei sair com ele. A confissão, tão simples e direta, atingiu Eduardo como um soco no estômago. Enquanto observava Maria caminhar rapidamente em direção ao prédio, uma pergunta persistente ecoava em sua mente.
Em que momento havia se tornado tão desconectado da realidade das pessoas ao seu redor? No apartamento, Ana e Pedro correram para abraçar a mãe assim que ela entrou. Eduardo, ainda no carro, viu a cena pela janela iluminada do terceiro andar. A família que abraçava Maria parecia ter algo que todo o seu dinheiro não conseguia comprar. Na segunda-feira, Eduardo encontrou sua casa impecavelmente limpa como sempre, mas Maria não estava lá. Em seu lugar, uma senhora mais velha explicou que Maria havia pedido para substituí-la apenas hoje. A ausência o incomodou mais do que poderia imaginar. Durante a reunião com acionistas, pegou-se pensando naquele jantar desastroso, na expressão de Maria ao confessar suas esperanças por um emprego melhor. Retornou mais cedo, esperando encontrá-la. Ao invés disso, encontrou um envelope simples sobre a mesa da cozinha. Sr. Eduardo, peço desculpas pelo constrangimento de sexta-feira. Agradeço sua gentileza, mas acho melhor buscar outro trabalho. Deixei tudo organizado para facilitar para minha substituta. Atenciosamente, Maria Oliveira. Eduardo releu a carta várias vezes, uma sensação incômoda crescendo em seu peito. Nunca havia notado o sobrenome dela em 5 anos. Maria Oliveira. Agora um nome completo. Uma pessoa completa que estava escapando de sua vida antes que ele pudesse entender por que se importava. No dia seguinte, estacionou em frente ao conjunto habitacional. Esperou quase 2 horas até avistar Maria retornando, carregando sacolas de compras. Parecia ainda mais cansada do que se lembrava. Maria chamou, aproximando-se para ajudá-la com as sacolas. Ela congelou ao reconhecê-lo. Sr. Eduardo, o que faz aqui? Precisamos conversar. Não aceito sua demissão. Maria suspirou olhando para as escadas do prédio. Por favor, vamos resolver isso como adultos. Foi embaraçoso para nós dois, mas não precisa. Não é sobre isso, Eduardo interrompeu. É sobre os panos de prato. A expressão confusa de Maria o fez continuar. Regina, minha governanta, me mostrou os panos bordados que você vendia para as funcionárias. Também vi aquele porta-retratos de materiais reciclados no quarto de hóspedes. Foi você quem fez, não foi? Maria corou levemente. São apenas passatempos para ganhar um dinheiro extra. São arte, Maria, você tem talento. Um riso descrente escapou dos lábios dela. Talento não paga contas, Sr. Eduardo. Mas um negócio próprio poderia. As palavras pairaram entre eles como algo palpável. Maria o encarou procurando sinais de zombaria, mas encontrou apenas seriedade. Venha, vamos subir. Você pode me explicar sua ideia enquanto guardo as compras? Ela finalmente disse, com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O apartamento era pequeno, mas organizado com o mesmo cuidado que Maria dedicava à mansão. Fotos dos filhos decoravam as paredes, junto com alguns trabalhos manuais que Eduardo imediatamente reconheceu como sendo dela. Uma guirlanda de tecido na porta, almofadas bordadas no sofá. Pedro, um garoto de 13 anos com olhos curiosos, observava Eduardo com desconfiança, enquanto ele explicava sua proposta. Um investimento inicial para abrir uma pequena loja de artesanato, orientação financeira e sociedade nos lucros. Por que faria isso? Maria perguntou diretamente, depois que Eduardo terminou de falar. Pessoas como você não ajudam pessoas como eu sem um motivo. A franqueza o pegou desprevenido. Talvez eu esteja procurando algo que valha a pena fazer com meu dinheiro, além de acumulá-lo. Ou talvez seja pena, Maria retrucou, o orgulho evidente em sua postura. Não é pena, Maria. É investimento em potencial, em talento. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Ana, chegando da escola. A adolescente parou na porta, surpresa ao ver o patrão da mãe sentado em sua sala. O que está acontecendo? Perguntou, olhando de um para o outro. Sr. Eduardo veio me oferecer um negócio. Maria respondeu com um tom que não revelava o que pensava da oferta. Ana se aproximou, protetora. Que tipo de negócio? Enquanto Eduardo repetia sua proposta, notou como os olhos de Ana se iluminavam, contrastando com o ceticismo da mãe. No fundo da sala, Pedro também escutava atentamente. Mãe, isso é incrível! Ana exclamou. Você sempre sonhou em vender suas peças. Sonhar é uma coisa, Ana. Realidade é outra, Maria respondeu. Mas Eduardo percebeu uma rachadura em sua resistência. Quando ele se levantou para sair, deixou seu cartão na mesa. Pense a respeito. Não como sua patrão antigo, mas como um possível sócio.
À porta, Ana o alcançou. Ela vai aceitar, sussurrou com cumplicidade. Só precisa de tempo. Ela tem medo do que não conhece. Eduardo sorriu para a jovem. Todos temos, Ana. Todos temos. Enquanto dirigia de volta à sua mansão vazia, Eduardo se perguntava qual dos dois estava arriscando mais nessa proposta inesperada. 3 dias se passaram, sem notícias de Maria. Eduardo imergiu no trabalho, tentando ignorar o pensamento persistente de que sua proposta havia sido rejeitada. Na quarta-feira, recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido. Aqui é Maria Oliveira. Podemos conversar sobre sua proposta? Amanhã, 19h, no cantinho da Dona Zefa? Eduardo sentiu uma onda de alívio que o surpreendeu. Respondeu imediatamente. Estarei lá. No restaurante, Maria já o esperava, vestindo uma blusa azul simples que combinava com seus olhos. Um detalhe que Eduardo nunca havia notado antes. Sobre a mesa, uma pasta plástica gasta contendo alguns papéis cuidadosamente organizados. Trouxe algumas ideias, ela disse sem preâmbulos quando ele se sentou. E também condições. Eduardo não conseguiu conter um sorriso. Esta não era a Maria submissa, que conhecera como empregada, mas uma mulher determinada, com voz própria. Sou todo ouvidos. Maria abriu a pasta revelando desenhos de peças artesanais, cálculos de custos feitos à mão e até um esboço rudimentar do layout de uma loja. Venho pensando nisso há mais tempo do que gostaria de admitir, confessou, um rubor leve colorindo suas bochechas. Sempre achei que ficaria apenas no papel. É um plano sólido, Eduardo comentou, genuinamente impressionado com o nível de detalhamento. Mas mencionou condições. Maria endireitou a postura, como se reunisse coragem. Primeiro, quero um contrato formal, escrito por um advogado que não seja seu. Segundo, quero aprender tudo sobre o negócio. Contabilidade, marketing, gestão. Não quero ser apenas a artesã. Eduardo assentiu, admirando sua previdência. Justo. O que mais? Terceiro e mais importante. Maria fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele com intensidade. Se isso der errado, você não tentará me salvar novamente. Um fracasso será apenas um fracasso, não uma dívida eterna de gratidão. A condição final o pegou de surpresa. Eduardo percebeu que Maria havia entendido algo sobre ele que nem mesmo ele havia articulado completamente. Parte de sua motivação vinha de um desejo de ser o herói, de sentir-se útil, importante. Tem uma condição também, Eduardo respondeu, após um momento de reflexão. Se der certo, você ajudará outras pessoas como você a começarem seus próprios negócios. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Maria pela primeira vez. Já tinha pensado nisso, ela disse, apontando para uma folha no final da pasta intitulada Expansão Futura, Treinamento Comunitário. Naquela noite, enquanto dividiam uma refeição simples, não eram mais patrão e empregada, mas 2 adultos com histórias diferentes, traçando um caminho em comum. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Eduardo falando sobre os desafios de abrir seu primeiro negócio, Maria compartilhando como aprendeu artesanato com a avó. Por que nunca conversamos assim antes? Eduardo perguntou, quando o restaurante começava a esvaziar. Maria deu de ombros um gesto que carregava o peso de mundos sociais diferentes. Você nunca perguntou. Eu nunca ofereci. É assim que funciona. Não deveria ser. Ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Ao se despedirem, Eduardo sentiu uma inquietação diferente da ansiedade habitual que o acompanhava. Era expectativa, algo que não sentia há anos. Começamos na segunda, ele disse, estendendo a mão. Maria hesitou por um instante antes de apertá-la. Segunda, concordou, selando um pacto que nenhum dos dois sabia exatamente onde os levaria. No caminho para casa, Eduardo se perguntou quantas outras Marias cruzavam seu caminho diariamente. Pessoas invisíveis, com sonhos adormecidos, talentos escondidos sob camadas de necessidade e sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, o vazio em seu peito pareceu um pouco menos profundo. O pequeno espaço comercial na Rua das Flores havia sido uma lotérica falida. Agora, depois de 2 semanas de reforma intensa, transformava-se na Mãos que Criam, nome escolhido por Pedro, que revelou um surpreendente talento para marketing. Maria contemplava as prateleiras recém-instaladas, ainda vazias, mas cheias de possibilidades.
Tana, ao seu lado, tirava fotos com o celular novo, presente inesperado de Eduardo para divulgação nas redes sociais, segundo ele. Acha que fiz a escolha certa? Maria perguntou à filha, a insegurança transparecendo em sua voz. Ana baixou o telefone, olhando a mãe com uma maturidade além de seus 16 anos. Pela primeira vez te vejo empolgada com algo além de sobreviver, mãe. Isso já faz valer a pena. O sino da porta anunciou a chegada de Eduardo, carregando caixas de papelão. Atrás dele, 2 funcionários traziam um balcão de madeira rústica. Presente de inauguração, ele anunciou com um sorriso. Meu marceneiro seguiu exatamente o desenho que você fez. Maria correu os dedos pelo balcão, admirando o acabamento perfeito. É exatamente como imaginei, murmurou emocionada. As semanas seguintes foram um turbilhão. Durante o dia, Maria trabalhava incansavelmente produzindo peças para a inauguração. À noite, Eduardo a ensinava sobre planilhas financeiras, estratégias de precificação e gestão de estoque. Em uma dessas noites, enquanto revisavam o fluxo de caixa projetado no apartamento de Maria, Pedro apareceu na sala com uma bandeja de sanduíches improvisados. Vocês trabalham demais, o garoto comentou, colocando a bandeja entre eles. Eduardo sorriu, percebendo que havia passado mais tempo neste pequeno apartamento nas últimas semanas do que em qualquer ambiente familiar em anos. Sua mãe é uma aluna dedicada. Ela sempre foi assim, Pedro respondeu com orgulho, sentando-se ao lado deles. Na escola dizem que sou igualzinho. Maria bagunçou os cabelos do filho com carinho. Pedro tirou 10 em matemática semana passada. Matemática, hein? Eduardo comentou, estudando o garoto com novo interesse. Talvez você possa nos ajudar com estas projeções. Os olhos de Pedro se iluminaram com a sugestão. Eduardo passou a planilha para ele, explicando os cálculos. Para sua surpresa, o menino rapidamente apontou um erro que ambos haviam deixado passar. Acho que encontramos nosso contador. Eduardo brincou, mas o olhar de gratidão que Maria lhe lançou dizia muito mais. Na véspera da inauguração, a loja estava pronta. Peças artesanais cuidadosamente dispostas criavam um ambiente acolhedor e único. Cada item, desde porta-retratos até mobília pequena restaurada, contava uma história através das mãos habilidosas de Maria. E se ninguém aparecer amanhã? Maria perguntou, ajustando pela 10ª vez um arranjo de almofadas bordadas. Eduardo, que acompanhava seu nervosismo crescente ao longo do dia, aproximou-se. Então teremos uma loja lindamente arrumada para tentar novamente no dia seguinte. Você faz parecer tão simples. Porque pode ser simples. Maria, o fracasso só é definitivo se você parar de tentar. Ela se virou para ele, uma pergunta hesitante nos olhos. Como alguém como você acabou se importando com alguém como eu? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações sobre mundos diferentes, barreiras sociais, possibilidades improváveis. Talvez eu estivesse procurando algo real em um mundo que construí com aparências. Eduardo respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles, interrompido pelo toque do celular de Maria. Era Ana, perguntando que horas voltariam para casa. Enquanto Maria fechava a loja, Eduardo observou como ela verificava cada detalhe com cuidado amoroso. Percebeu que em algum momento dessas semanas, a dinâmica entre eles havia mudado. Não era mais o empresário ajudando a faxineira. Eram 2 parceiros construindo algo juntos, algo que ele começava a suspeitar, ia muito além de uma loja de artesanato. Na calçada, ao se despedirem, Eduardo teve o impulso de abraçá-la, mas conteve-se, incerto dos limites invisíveis que ainda existiam entre eles. Amanhã é o grande dia, disse, optando por um aperto de mão formal. Maria assentiu, um misto de medo e expectativa em seu olhar. Seja o que Deus quiser. Não, Eduardo corrigiu gentilmente. Seja o que suas mãos criarem. No caminho para casa, Eduardo não conseguia parar de pensar no toque breve das mãos de Maria. Mãos que contavam histórias de trabalho duro e agora de esperança renovada. E se perguntou, não pela primeira vez, quem estava realmente sendo transformado nessa jornada inesperada. A inauguração atraiu mais pessoas do que Maria jamais poderia imaginar. A estratégia de marketing digital conduzida por Ana, combinada com os contatos de Eduardo, criou um burburinho surpreendente em torno da nova loja.
Quero 3 dessas almofadas para minha sala de estar. Uma senhora elegante comentou, admirando o trabalho manual. São peças únicas, não é mesmo? Maria assentiu, ainda se acostumando a ser vista como artesã e não como faxineira. Cada peça tem sua própria história. Eduardo observava de longe, deliberadamente mantendo-se nos bastidores. Este era o momento de Maria, sua chance de brilhar sem a sombra dele, ofuscando sua conquista. Ana circulava pela loja tirando fotos dos clientes com as peças, criando conteúdo para as redes sociais. Enquanto Pedro, surpreendentemente confiante para um garoto de 13 anos, operava o caixa com eficiência. Quando o último cliente saiu, Maria fechou a porta e virou-se para a família e Eduardo. Incrédula. Vendemos quase metade do estoque. Pedro anunciou, orgulhoso dos cálculos. E temos 3 encomendas especiais. É real? Isso realmente aconteceu? Maria perguntou, um sorriso trêmulo nos lábios. Eduardo abriu uma garrafa de espumante que havia trazido. Ao primeiro dia de muitos sucessos. O brinde selou um momento que nenhum deles esqueceria. Para Maria, era a materialização de um sonho que mal se permitira ter. Para os filhos, uma lição viva de que as circunstâncias não determinam destinos. Para Eduardo, a redescoberta de uma forma de satisfação que nenhum contrato milionário havia proporcionado. Nas semanas seguintes, a rotina se estabeleceu. Maria produzia novas peças, ensinava técnicas artesanais em workshops que rapidamente se tornaram concorridos e, gradualmente, aprendia os aspectos administrativos do negócio. Eduardo aparecia algumas vezes por semana, sempre com sugestões, mas cada vez mais confiante em deixá-la tomar as decisões. Foi em uma tarde tranquila, quase 2 meses após a inauguração, que a primeira crise apareceu. Maria estava conferindo o livro caixa quando seu rosto empalideceu. Tem algo errado, ela murmurou. As contas não fecham. Eduardo aproximou-se examinando os números. Você está certa. Estamos com um déficit de quase R$3.000. O pânico imediato no olhar de Maria o fez perceber quanto ela ainda temia perder tudo. Deve ter sido um erro meu, ela sussurrou. Eu nunca deveria ter... Pare. Eduardo a interrompeu firmemente. Isso acontece em qualquer negócio. Vamos descobrir juntos. A investigação cuidadosa revelou o problema. Um fornecedor havia cobrado em duplicidade e algumas vendas com cartão não haviam sido compensadas devido a um erro no sistema. Viu? Problemas técnicos, não sua culpa. Eduardo explicou, aliviado por ser algo simples de resolver. Maria assentiu, mas ele percebeu que algo ainda a incomodava. O que foi? E se tivesse sido minha culpa? Ela perguntou, a vulnerabilidade exposta. E se eu não for capaz de administrar isso sozinha? Eduardo reconheceu naquela pergunta todos os medos que ele próprio enfrentara ao iniciar sua empresa, medos que havia esquecido após anos de sucesso automático. Maria, você acha que eu nunca cometi erros? Meu primeiro negócio quase faliu 3 vezes no primeiro ano. A diferença é que eu tinha uma família rica para me apoiar nas quedas. Ela o olhou com surpresa. Você nunca mencionou isso, porque não é a parte da história que as pessoas querem ouvir. Ele deu de ombros. Preferem o mito do empresário genial que nunca tropeça. Naquela noite, após resolverem a questão financeira, caminhavam juntos até o ponto de ônibus, uma rotina que haviam estabelecido sem perceber. Acho que preciso aprender mais sobre gestão financeira, Maria comentou pensativa. Não quero depender sempre de você para resolver problemas. Eduardo sentiu uma pontada inesperada com suas palavras. Era isso que ele era para ela? Apenas um solucionador de problemas temporário? Posso recomendar alguns cursos, ofereceu mantendo a voz neutra. Maria parou de caminhar virando-se para ele. Eduardo, não me entenda mal. Sou eternamente grata por tudo que fez, mas preciso saber que posso fazer isso sozinha caso eu me afaste. Ele completou a frase não dita. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Eduardo percebeu que, enquanto estavam construindo esse negócio juntos, nunca haviam discutido o que aconteceria depois. Qual seria o final desse arranjo incomum? As pessoas como você eventualmente seguem em frente, Maria finalmente disse, com uma sabedoria adquirida da experiência. Não é culpa de ninguém. É apenas como a vida funciona. Antes que Eduardo pudesse responder, o ônibus chegou. Maria se despediu com um aceno, deixando-o sozinho na calçada,
com pensamentos que nunca havia considerado antes. Naquela noite, em sua mansão silenciosa, Eduardo encarou verdades incômodas sobre si mesmo. Seria este projeto apenas uma distração temporária do vazio de sua vida? E se fosse mais do que isso? O que estava realmente construindo com Maria? Um negócio, uma amizade, ou algo que ainda não tinha coragem de nomear? Eduardo, precisamos conversar. A voz de Carlos Mendes, seu sócio majoritário, tinha aquele tom que Eduardo conhecia bem. O prelúdio de um conflito iminente. Estavam na sala de reuniões da empresa, o skyline da cidade emoldurando a tensão entre eles. Nos últimos 3 meses, Eduardo havia reduzido gradualmente seu tempo no escritório, delegando responsabilidades para se dedicar ao projeto com Maria. O conselho está preocupado com seu envolvimento externo. Carlos continuou, deslizando uma pasta sobre a mesa. Investigamos a tal loja de artesanato. Eduardo sentiu uma onda de raiva subindo pelo corpo. Você me investigou? Investigamos um investimento não declarado de um diretor executivo, Carlos corrigiu friamente. Uma loja de subúrbio gerida por sua ex-empregada doméstica. Francamente, Eduardo, você perdeu o juízo? As implicações no tom de Carlos eram claras, e Eduardo teve que conter o impulso de socá-lo. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. É quando afeta seu desempenho. 3 reuniões perdidas no último mês, Eduardo. 3. Para ficar brincando de salvador dos pobres com uma mulher que, convenientemente, é atraente. Eduardo levantou-se abruptamente, fazendo a cadeira giratória bater na parede. Cuidado com o que insinua, Carlos. Por um momento, os 2 homens se encararam, décadas de parceria comercial esticadas ao limite. Carlos finalmente suspirou, recuando. Olha, não estou dizendo para abandonar seu projeto de caridade. Só estou pedindo que coloque as prioridades em ordem. Estamos prestes a fechar o maior contrato da nossa história. Eduardo assentiu mecanicamente, pegando a pasta sem abri-la. Entendido. Estarei na próxima reunião. Saindo do edifício, sentia-se sufocado pela primeira vez pelos símbolos de sucesso que antes o definiam. O carro importado, o terno italiano, o relógio suíço. Dirigiu sem rumo até se encontrar, quase por instinto, estacionando em frente a Mãos que Criam. Pela vitrine, viu Maria conduzindo um workshop de bordado para 6 mulheres. Seu rosto animado enquanto explicava as técnicas contrastava com a memória da mulher cabisbaixa, que limpava sua casa meses antes. Permaneceu no carro, observando. O celular tocou. Era sua assistente lembrando da videoconferência em VIM. 10 minutos. Trabalho chamando. Dever chamando. A vida que construíra reclamando sua atenção. Quando finalmente entrou na loja, Maria interrompeu brevemente a aula para cumprimentá-lo. Não esperava você hoje. Apenas passando, ele respondeu, notando as olheiras sob os olhos dela. Tudo bem? Ótimo. As vendas online começaram ontem, graças ao site que Ana desenvolveu. Eduardo sorriu, genuinamente impressionado com o progresso. Você parece cansada. Tenho trabalhado até tarde. Recebi uma encomenda grande para um hotel boutique. 20 peças personalizadas. O orgulho em sua voz era inconfundível. Eduardo sentiu uma satisfação que os relatórios financeiros de sua empresa raramente proporcionavam. Posso falar com você depois da aula? Maria assentiu, retornando ao grupo. Eduardo sentou-se no fundo da loja, respondendo discretamente a alguns e-mails no celular enquanto esperava. Observou como Maria interagia com as alunas. Paciente, generosa com conhecimento, mas firme nas instruções. Uma líder natural que apenas precisara de oportunidade. Quando a última aluna saiu, Maria sentou-se ao lado dele, exausta, mas satisfeita. Essas mulheres são incríveis. 2 delas estavam desempregadas há mais de 1 ano. Você está construindo algo importante aqui, Eduardo comentou, sentindo o peso da pasta que Carlos lhe entregara ainda em sua maleta. Nós estamos, ela corrigiu, então notou sua expressão. Aconteceu algo? Eduardo hesitou. Como explicar o mundo corporativo que agora parecia tão distante de tudo que estavam construindo ali? Meus sócios estão questionando meu envolvimento aqui. A compreensão imediata no olhar de Maria o surpreendeu. Sem drama, sem pânico. Apenas aceitação resignada. Entendo. Você tem responsabilidades importantes. Não é tão simples assim, Maria. Na verdade, é.
Ela respondeu com uma sabedoria tranquila. Seu mundo e o meu, eles se encontraram por um tempo, mas sempre foram separados. Eu sempre soube disso. E se eu não quiser que sejam separados? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Maria o estudou longamente, como se tentasse decifrar um enigma complexo. O que exatamente está dizendo, Eduardo? Era uma pergunta para a qual ele mesmo não tinha resposta clara. O que queria? Continuar como mentor, sócio? Ou era a presença diária de Maria, Ana e Pedro em sua vida que se tornara inesperadamente essencial? Antes que pudesse responder, o celular vibrou. A videoconferência estava começando. Dever chamando novamente. Preciso ir, murmurou levantando-se. Continuamos essa conversa depois. Maria assentiu, mas havia algo em seus olhos. Uma barreira erguida, uma proteção contra decepções futuras. Claro, seus dois mundos chamando, não é mesmo? A observação atingiu Eduardo como uma verdade física enquanto saía da loja. Estava vivendo entre dois mundos, tentando pertencer a ambos sem se comprometer totalmente com nenhum. Por quanto tempo poderia manter esse equilíbrio impossível? No carro abriu finalmente a pasta que Carlos lhe dera. Dentro, fotos de vigilância dele e Maria caminhando juntos, relatórios sobre o histórico dela, projeções financeiras da loja, tudo apresentado como se fosse um caso a ser resolvido, um problema a ser eliminado. A raiva que sentiu não era apenas por Carlos, mas por si mesmo. Por quanto tempo havia sido o tipo de pessoa que veria pessoas como Maria apenas como estatísticas, problemas ou, pior, oportunidades de caridade? Enquanto dirigia para casa, a mansão que antes representava seu sucesso agora parecia apenas um monumento à sua solidão. A expansão da Mãos que Criam aconteceu mais rápido do que qualquer um poderia prever. 6 meses após a inauguração, Maria já empregava 4 artesãs em tempo integral e oferecia workshops 3 vezes por semana. O hotel boutique que encomendara as primeiras peças agora queria uma linha exclusiva para todas as suas filiais. Precisamos de um espaço maior, Maria explicou durante o almoço com Eduardo, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa do café próximo à loja. E mais equipamento. Só que o investimento seria substancial, Eduardo completou, estudando os números que ela havia preparado meticulosamente. Nos últimos meses, desde a conversa interrompida na loja, ambos haviam estabelecido uma rotina profissional mais formal. Eduardo aparecia menos frequentemente, mas continuava acompanhando os relatórios financeiros e oferecendo orientação estratégica. Uma distância cuidadosamente mantida que nenhum dos dois questionava abertamente. Estou pensando em solicitar um empréstimo bancário, Maria continuou surpreendendo-o. Os números sustentam a expansão e, bem, preciso construir meu próprio crédito eventualmente. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e algo próximo à tristeza. Maria realmente não precisava mais dele da mesma forma. É uma decisão sensata, ele concordou, mantendo o tom profissional. Posso revisar a proposta para o banco se quiser. Agradeço. Maria respondeu com a mesma formalidade. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, o tipo de silêncio carregado de conversas não realizadas e sentimentos não expressos. Como estão Ana e Pedro? Eduardo perguntou, tentando preencher o vazio. O rosto de Maria se iluminou, como sempre acontecia quando falava dos filhos. Ana recebeu uma bolsa para o curso de design gráfico que queria. E Pedro, bem, ele está se tornando um pequeno empresário. Começou a dar aulas de matemática para crianças do bairro. Eduardo sorriu, sentindo falta da presença dos adolescentes em sua vida. Nas primeiras semanas do negócio, frequentemente jantava com a família, ajudava Pedro com lições de casa, discutia ideias de marketing com Ana. Agora, com a nova profissionalização da relação, essas interações haviam cessado. Eles sentem sua falta, Maria comentou suavemente, como se lesse seus pensamentos. Perguntam por que você não aparece mais para jantar. Eu tenho estado ocupado, respondeu Eduardo, a desculpa soando fraca mesmo para seus próprios ouvidos. A empresa está passando por uma reestruturação. Maria estudou seu rosto por um momento. É só isso mesmo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Eduardo hesitou, recordando a pasta de Carlos, as insinuações, as fotos de vigilância, o lembrete cruel de como seu mundo corporativo
via relacionamentos como o deles. Talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais, ele finalmente disse, odiando cada palavra, para o bem do negócio. Algo se quebrou no olhar de Maria, uma esperança que ele nem percebera que existia até vê-la desaparecer. Claro, ela respondeu com dignidade. O negócio sempre vem primeiro. Eduardo queria dizer que não era isso, que estava apenas tentando protegê-la dos tubarões de seu mundo, que temia que a associação com ele pudesse prejudicá-la de alguma forma. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Enquanto discutiam os detalhes técnicos da expansão, Eduardo percebeu que ambos estavam representando papéis, o investidor e a empreendedora, como se os últimos meses de proximidade nunca tivessem acontecido. Ao se despedirem, o aperto de mão formal pareceu uma paródia cruel da conexão que haviam construído. Enviarei o plano de negócios revisado por e-mail, Maria disse, a voz neutra, profissional. Eduardo assentiu, incapaz de sustentar seu olhar. Boa sorte com o banco. Voltando para o carro, Eduardo foi abordado por Ana, que aparentemente o esperava na esquina. O que está acontecendo com vocês dois? A adolescente perguntou diretamente, a franqueza lembrando-o da mãe. Não sei do que está falando, Ana. Sabe sim, ela insistiu. De repente você mal aparece. Age como se fôssemos apenas um projeto de caridade. Você magoou ela. Eduardo sentiu o impacto das palavras como um golpe físico. Nunca quis machucar sua mãe. É complicado. Não é. Ana retrucou com a clareza brutal da juventude. Vocês adultos é que complicam tudo. Ela se importa com você. Você se importa com ela. O resto é besteira. Há consequências, Ana. Mundos diferentes, expectativas diferentes. Consequências? Ana riu sem humor. Você acha que ela não pagou um preço por se associar a você? As pessoas falam, sabe? Dizem que ela é sua... Bem, você pode imaginar o que dizem. O choque deve ter sido visível em seu rosto, porque Ana continuou mais gentil. Mamãe nunca se importou com os rumores. Disse que vale a pena pelo que estamos construindo. Não apenas a loja, nossa amizade com você. Eduardo ficou sem palavras, percebendo quantos danos não intencionais sua proteção havia causado. Pense nisso, Ana disse, afastando-se. E, para seu conhecimento, vamos jantar pizza hoje, às 7, como nos velhos tempos. Enquanto Ana desaparecia na esquina, Eduardo permaneceu imóvel, dividido entre mundos que ele mesmo havia separado artificialmente. A decisão que precisava tomar não era sobre negócios, expansão ou investimentos. Era sobre que tipo de vida realmente queria viver e com quem queria compartilhá-la. A reunião do Conselho Administrativo estava programada para durar 2 horas. Estendeu-se por 6. Eduardo apresentou sua proposta de reestruturação com a clareza e firmeza que o haviam tornado legendário no mundo corporativo. Resumindo, senhores, estou me afastando do cargo de CEO para assumir a presidência do Conselho, ele concluiu, ignorando os olhares atônitos ao redor da mesa. Carlos Mendes está mais do que preparado para liderar as operações diárias, enquanto me dedico à visão estratégica de longo prazo da empresa. E a outros investimentos. Que outros investimentos seriam esses, Eduardo? Perguntou Marcelo Prado, o mais antigo membro do conselho. Eduardo sorriu pela primeira vez sem máscaras ou estratégias. Investimentos em pessoas. Em potencial humano. Após a saída tempestuosa de alguns membros e negociações intensas com outros, a proposta foi aprovada. Carlos, ainda ordoado pela promoção inesperada, aproximou-se enquanto todos saíam. Por que está fazendo isso? É por causa daquela mulher? Eduardo considerou a pergunta por um momento. É por minha causa, Carlos. Descobri que não quero apenas acumular dinheiro até morrer. Quero construir algo que transforme vidas. Sempre fizemos isso aqui, Carlos argumentou, gesticulando para o prédio imponente ao redor. Não, Eduardo corrigiu gentilmente. Construímos fortunas. Não é a mesma coisa. Ao sair do edifício, Eduardo sentiu uma leveza que não experimentava desde a juventude. Olhou para o relógio. 18h40. Ainda tinha tempo. Não foi para casa trocar o terno por roupas casuais. Dirigiu diretamente para o mercado, comprando 2 garrafas de refrigerante que sabia que Pedro adorava, e então para o apartamento de Maria. Seu coração batia aceleradamente enquanto subia as escadas. O que diria?
Como explicaria os últimos meses de distanciamento? E se fosse tarde demais? Ana abriu a porta, uma sobrancelha erguida em desafio. Você está atrasado. Desculpe. Reunião de trabalho. Eduardo levantou as garrafas como oferta de paz. Posso entrar? Hannah estudou seu rosto por um momento, antes de dar passagem. Ela está terminando de se arrumar. O apartamento parecia diferente. Havia mais livros nas estantes, um novo sofá, um computador na mesa da sala, pequenos sinais de prosperidade que o encheram de orgulho. Pedro emergiu de seu quarto crescendo visivelmente nos meses desde que Eduardo o vira pela última vez. Houve um momento de hesitação adolescente antes que o garoto oferecesse um meio sorriso. Voltou para o mundo dos mortais? Eduardo riu, reconhecendo o sarcasmo como uma forma de proteção. Acho que sim. Bom, Pedro disse simplesmente pegando uma das garrafas. Estamos comendo no chão. Ana derrubou o café no tapete e mamãe está surtando. A familiaridade da cena, o apartamento modesto, a conversa casual, a ausência de pretensão, fez Eduardo perceber o quanto sentira a falta disso tudo. Eduardo, Maria apareceu na porta da cozinha, o cabelo molhado do banho recente, vestindo jeans e uma blusa simples. Sua surpresa ao vê-lo era evidente. Ana me convidou, ele explicou rapidamente. Espero que esteja tudo bem. Um olhar rápido entre mãe e filha comunicou alguma conversa prévia que Eduardo não conseguiu decifrar. Claro, Maria respondeu, recuperando a compostura. Sempre há espaço para mais um. O jantar começou com uma tensão palpável que gradualmente se dissipou enquanto Ana e Pedro preenchiam o silêncio com histórias da escola, amigos e planos futuros. Eduardo escutava atentamente, maravilhando-se com quanto havia perdido em apenas alguns meses. Ana está pensando em estágio na agência de publicidade do Sr. Mendonça, Maria comentou, finalmente se dirigindo diretamente a ele. Isso é maravilhoso, Eduardo respondeu verdadeiramente impressionado. O Ricardo Mendonça é um dos melhores no ramo. Eles viram meu trabalho no site da loja, Ana explicou, orgulhosa. A conversa fluiu mais facilmente depois disso, abordando os novos desenvolvimentos da Mãos que Criam e os planos de expansão. Eduardo ouviu, admirado com a competência e visão que Maria demonstrava. Quando Ana e Pedro se retiraram para seus quartos após o jantar, Maria finalmente confrontou a questão. Por que voltou, Eduardo? Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade sincera que merecia igual sinceridade. Porque percebi que estava tentando viver em dois mundos, quando na verdade já havia escolhido este aqui há muito tempo. Ele respondeu, as palavras saindo naturalmente. Só estava com medo de admitir. Medo de quê, exatamente? Eduardo considerou a pergunta, buscando a resposta mais honesta. De que talvez eu me importasse mais com você. Com vocês. Do que seria prudente para um investidor. Maria absorveu suas palavras em silêncio, os olhos estudando seu rosto como se procurasse sinais de insinceridade. Hoje me afastei da posição de CEO, Eduardo continuou, sentindo necessidade de preencher o silêncio. Vou continuar no conselho, mas quero dedicar mais tempo a projetos como o seu. Pessoas com talento que precisam apenas de uma chance. É isso que somos para você? Um projeto social? Maria perguntou a voz calma, mas com uma intensidade que Eduardo conhecia bem. No início, talvez, ele admitiu. Mas agora? Vocês são a parte mais real da minha vida. A vulnerabilidade em sua confissão surpreendeu a ambos. Maria desviou o olhar por um momento, como se processasse suas palavras. Não quero que se afaste de tudo por nossa causa. Ela finalmente disse. Sua empresa é importante para você. Não tão importante quanto percebi que vocês são. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era mais o desconforto de palavras não ditas, mas a pausa necessária para absorver verdades finalmente expressas. Amanhã vou ao banco. Maria mudou de assunto, mas Eduardo notou que ela se aproximara ligeiramente no sofá, para discutir o empréstimo da expansão. Quer que eu vá com você? Não como meu investidor, ela respondeu olhando-o diretamente nos olhos. Mas como meu parceiro... Talvez a palavra parceiro pairou entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para definir completamente. Eduardo estendeu a mão, cobrindo a dela sobre o sofá. Parceiros então. Um novo começo, não um resgate.
Não caridade, não um projeto, mas uma parceria entre iguais que haviam aprendido a ver além das circunstâncias, para enxergar o verdadeiro valor um do outro. E enquanto Maria sorria, um sorriso genuíno que Eduardo percebeu que sentira falta desesperadamente. Ele entendeu que havia encontrado algo que nenhum sucesso corporativo poderia proporcionar. Um propósito maior que si mesmo e pessoas que o faziam querer ser melhor a cada dia. O Centro Comunitário do Jardim. Esperança era um prédio simples de tijolos à vista, cercado por grades pintadas de azul desbotado. Na calçada em frente, Maria e Eduardo contemplavam a placa improvisada. Feira de Artesãs, Projeto Mãos que Transformam. Nervosa? Eduardo perguntou, notando como Maria ajustava repetidamente o crachá de coordenadora. Um pouco, ela admitiu. Estas mulheres confiaram em mim, no nosso treinamento. E se não venderem nada hoje? Eduardo sorriu, reconhecendo a mesma insegurança que ela demonstrara na inauguração de sua própria loja, quase um ano antes. Elas já venceram só por estarem aqui. Dentro do salão, 15 mulheres, a maioria mães solo, algumas ex-detentas, todas com histórias de superação. Organizavam suas bancas com produtos artesanais criados durante os 3 meses de treinamento oferecido pela Mãos que Criam. Dona Maria chamou Luzia, uma senhora de 60 anos que aprendera a transformar garrafas de vidro em luminárias decorativas. Acha que coloquei preço muito alto? Maria aproximou-se, examinando o trabalho meticuloso. Pelo contrário, Luzia, isso vale mais do que está pedindo. O projeto havia começado modestamente, com Maria oferecendo workshops gratuitos aos sábados. Com o crescimento, Eduardo sugeriu formalizar a iniciativa, criando um braço social da empresa. A Mãos que Transformam nasceu como um programa de capacitação profissional, usando parte dos lucros da loja principal para financiar material e bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Senhor Eduardo, uma adolescente se aproximou timidamente. Minha mãe quer saber se o senhor poderia dar uma olhada nas planilhas dela. Eduardo seguiu a garota até uma banca de tricô, onde uma mulher com expressão preocupada manipulava uma calculadora. Dona Cida, certo? Ana me falou sobre seus gorros. São lindos, a mulher corou levemente. Obrigada. Só estou confusa com esses cálculos de lucro e reinvestimento que o senhor ensinou. Enquanto explicava pacientemente os conceitos financeiros básicos, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado. Um ano atrás, estaria em uma sala de reuniões discutindo milhões. Hoje ajudava uma mãe solo a calcular o lucro potencial de gorros de lã vendidos a R$ 20 cada e, surpreendentemente, sentia mais satisfação aqui. A feira abriu ao público e gradualmente o salão foi se enchendo. Eduardo observava Maria circulando entre as bancas, ajustando uma decoração aqui, sugerindo uma abordagem de venda ali, sempre com uma palavra de encorajamento. Ela é incrível, não é? A voz de Ana surgiu ao seu lado. A jovem, agora com 17 anos, havia se tornado uma presença constante nos projetos sociais, responsável por toda a comunicação visual e marketing digital. Transformadora, Eduardo concordou, sentindo o peito inchar de orgulho. Como vai o estágio? Ótimo. Senhor Mendonça disse que quer me contratar permanentemente depois que eu me formar. Não me surpreende. Seu talento é evidente. Ana estudou seu rosto por um momento. Vocês dois ainda estão nessa dança esquisita, não é? Como assim? Eduardo perguntou, embora soubesse exatamente a que ela se referia. Esse relacionamento não relacionamento. Todo mundo vê o que está acontecendo, menos vocês dois. Eduardo suspirou. Nos últimos meses, sua relação com Maria havia evoluído para uma parceria profunda. Jantavam juntos várias vezes por semana. Passavam fins de semana planejando novos projetos. Compartilhavam confidências e medos. Todos os elementos de um relacionamento, exceto o reconhecimento formal de que era isso que tinham. É complicado, Ana. Só porque vocês complicam, ela retrucou, repetindo o que dissera meses antes. Sabe o que mamãe me contou ontem? Que está com medo de que você se canse deste trabalho social e perceba que desperdiçou tempo que poderia estar usando para fazer mais dinheiro. A revelação o pegou de surpresa. Isso é absurdo. Nunca fui mais feliz em toda a minha vida.
Então diga isso a ela, não a mim. Ana afastou-se para ajudar uma das artesãs, deixando Eduardo com seus pensamentos. Seria possível que o Joe Maria ainda o visse como o empresário em busca de um passatempo, mesmo depois de tudo que haviam construído juntos? O dia avançou, e a feira se revelou um sucesso inesperado. A cobertura da mídia local, organizada por Ana, atraiu um público diversificado. Ao final da tarde, várias artesãs haviam vendido todo o seu estoque e recebido encomendas. Nem acredito. Luzia exclamava, contando o dinheiro com dedos trêmulos. Consegui pagar 3 meses de aluguel em um dia. A celebração improvisada no encerramento da feira trouxe lágrimas aos olhos de Maria. Enquanto as mulheres compartilhavam histórias de clientes e planos para investir os ganhos, Eduardo observava o impacto real, tangível, que seu investimento em pessoas estava gerando. Obrigada por não desistir de nós, Maria murmurou ao seu lado, enquanto observavam a cena. Nunca poderia, ele respondeu com simplicidade. Mais tarde, após ajudarem a desmontar as bancas e limpar o salão, caminhavam juntos pelo bairro simples. O pôr do sol pintava o céu em tons alaranjados, lançando uma luz dourada sobre as ruas modestas. Ana me disse que você acha que um dia vou me cansar disso tudo, Eduardo comentou suavemente. Maria parou de caminhar, virando-se para ele com surpresa. Ela não deveria ter. É verdade? Ainda duvida do meu compromisso? Um suspiro escapou dos lábios dela. Não é duvidar, Eduardo. É ser realista. Pessoas como você eventualmente seguem em frente. Pessoas como eu, ele repetiu, sentindo o peso da distinção que ela ainda mantinha entre eles. E se eu dissesse que não existe mais pessoas como eu? Que existe apenas eu, Eduardo, o homem que passou anos acumulando dinheiro sem propósito, até encontrar um significado real ao seu lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Maria o estudou longamente, como se tentasse enxergar além da superfície, além da história que ambos haviam construído sobre quem eram. Tenho medo. Ela finalmente admitiu, a voz quase um sussurro. Medo de construir algo tão importante com você e então percebermos que construímos mais do que um negócio? Eduardo completou, dando um passo em sua direção. Que talvez tenhamos construído uma vida juntos sem perceber. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, anos de sentimentos não expressos buscando liberação. E se machucar muito quando acabar, Maria disse, mas não recuou quando Eduardo tocou seu rosto gentilmente. E se não acabar? O beijo que seguiu foi suave, hesitante, carregado de perguntas ainda sem respostas. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que havia acontecido. Isso complica tudo, Maria murmurou, mas havia um sorriso tentando se formar em seus lábios. Ou talvez simplifique, Eduardo respondeu, tomando sua mão enquanto retomavam o caminho, parceiros em todos os sentidos. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo bairro que Eduardo mal conhecia 1 ano atrás, ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira da qual não havia retorno. O futuro, com todas suas incertezas, parecia menos assustador quando enfrentado lado a lado. A segunda loja, Mãos que Criam, abriu em um shopping center de classe média, uma expansão estratégica que Maria havia planejado meticulosamente durante meses. A decoração mantinha a essência artesanal, mas com um toque mais sofisticado para atender o novo público. O que acha? Maria perguntou a Eduardo, enquanto ajustava a disposição das peças na vitrine. A inauguração seria em 2 horas e a ansiedade era palpável. Perfeito, ele respondeu com sinceridade. Você pensou em cada detalhe. O último ano havia sido transformador para ambos. A relação pessoal que finalmente assumiram trouxe uma nova dimensão à parceria profissional. Eduardo vendeu sua mansão, mudando-se para um apartamento confortável no mesmo bairro que Maria, não no mesmo prédio. Um passo que ambos concordaram ser precipitado, especialmente considerando Ana e Pedro. Mamãe, chegaram os folhetos. Ana irrompeu pela porta, carregando caixas de material promocional. Aos 18 anos, agora trabalhava oficialmente como responsável de marketing da empresa, dividindo seu tempo entre a faculdade de design e os negócios da família. E o sistema do caixa está funcionando perfeitamente, Pedro acrescentou, emergindo do balcão, onde instalava o novo software que havia ajudado a desenvolver. Com 14 anos, já demonstrava um talento impressionante para tecnologia e finanças.
Eduardo observou a interação familiar com um sorriso. Embora ainda não compartilhassem o mesmo teto, haviam construído algo que ia além de definições tradicionais. Eram uma família unida por escolha, respeito e propósito compartilhado. Senhor Almeida? Uma voz formal interrompeu seus pensamentos. Era Marcos Silveira, diretor do shopping. Podemos conversar em particular? O tom do homem alertou Eduardo. Afastando-se discretamente com Marcos, percebeu sua expressão preocupada. Temos um problema, Marcos explicou, baixando a voz. A Associação de Lojistas está questionando a presença da Mãos que Criam aqui. Por qual motivo? Eduardo perguntou, sentindo a antiga irritação corporativa ressurgindo. Eles argumentam que o perfil social do seu projeto não combina com a imagem do shopping. Marcos parecia genuinamente constrangido. Especificamente estão preocupados com os rumores sobre o programa de reintegração de ex-detentas. Eduardo respirou fundo, controlando a raiva crescente. O programa Recomeço, uma extensão da Mãos que Transformam, oferecia treinamento e oportunidades para mulheres recém-saídas do sistema prisional. Era uma iniciativa da qual Maria se orgulhava particularmente. Entendo, Eduardo respondeu com uma calma calculada. E qual é sua posição pessoal sobre isso, Marcos? O diretor hesitou. Oficialmente preciso representar os interesses dos lojistas, mas baixou ainda mais a voz. Minha irmã passou 2 anos presa por um erro estúpido. Sei como as portas se fecham depois. Eduardo assentiu, compreendendo o dilema do homem. Quando é a próxima reunião da associação? Em 20 minutos no salão de eventos. Vim avisar porque, bem, achei que merecessem a chance de se defender. Agradeço. Estarei lá. Quando Marcos saiu, Eduardo voltou para junto de Maria, explicando rapidamente a situação. Eles querem nos expulsar antes mesmo de abrirmos? Maria perguntou incrédula. Por causa das mulheres que estamos ajudando? Não se preocupe. Eduardo tentou tranquilizá-la. Vou resolver isso. Não. Maria respondeu firmemente. Vamos resolver juntos. Este não é mais apenas seu mundo corporativo, onde você protege a pobre Maria. Eduardo sorriu, reconhecendo o quanto ela havia mudado. A insegurança dando lugar a uma confiança serena em seu próprio valor. Tem razão. Parceiros em tudo, lembra? No salão de eventos, encontraram cerca de 20 lojistas reunidos em uma atmosfera tensa. A maioria evitou olhar diretamente para Maria quando entraram. Senhores, senhoras, Eduardo começou com a voz calma e autoritária que usara em centenas de negociações. Entendo que há preocupações sobre nossa loja. Um homem de meia idade levantou-se. Com todo respeito, Sr. Almeida, este shopping atende famílias, trazendo certos elementos. O senhor compromete a segurança de todos, certos elementos? Maria perguntou, mantendo a voz firme apesar da tensão evidente. Está se referindo às mães solo que treinam em nosso programa? Ou às idosas que complementam suas aposentadorias? Ou talvez às mulheres que estão reconstruindo suas vidas após erros passados? O silêncio que seguiu foi pesado. Eduardo percebeu várias expressões desconfortáveis. Ninguém queria ser o vilão explícito da discriminação. Talvez devêssemos considerar os fatos concretos, Eduardo sugeriu, assumindo novamente o tom de negociador. Nossa primeira loja aumentou o fluxo de clientes na região em 30% no primeiro ano. Nossos eventos atraem pessoas que normalmente não frequentariam o comércio local. E nossa presença na mídia tem sido exclusivamente positiva. Tirou do bolso algumas reportagens impressas sobre o impacto social do projeto. O que proponho é simples. Deem-nos 6 meses. Se houver qualquer problema de segurança, qualquer queda nas vendas das lojas vizinhas, sairemos sem contestar. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo percebeu que estava conquistando alguns, mas outros permaneciam irredutíveis. Foi quando a porta se abriu. Hannah entrou seguida por 6 mulheres de diferentes idades, todas vestindo camisetas da Mãos que Transformam. Desculpem a interrupção, Hannah disse com uma confiança surpreendente para sua idade. Mas achei que vocês deveriam conhecer algumas das ameaças que tanto temem. Uma a uma, as mulheres se apresentaram brevemente, contando suas histórias sem melodrama, apenas a verdade crua de suas lutas e como o programa havia oferecido dignidade através do trabalho. Meu nome é Janete, a última mulher se apresentou.
Aparentando cerca de 50 anos, tinha uma postura digna, apesar das marcas evidentes de uma vida difícil. Passei 3 anos presa por um crime que cometi, sim. Roubei para alimentar meus filhos quando perdi meu emprego. Não me orgulho disso, mas também não me escondo. Hoje, graças a Dona Maria, tenho meu próprio negócio de restauração de móveis e pago meus impostos. Olhou diretamente para o homem que havia falado contra a loja. E, por coincidência, minha filha compra na sua loja de sapatos há anos, Sr. Ribeiro. Ela é enfermeira-chefe no hospital municipal. A revelação causou um impacto visível. Eduardo observou o poder das histórias reais, desfazendo preconceitos diante de seus olhos. Quando a votação finalmente aconteceu, 15 dos 20 lojistas aprovaram o período probatório de 6 meses para mãos que criam. De volta à loja, enquanto os últimos preparativos para a inauguração prosseguiam, Eduardo encontrou Maria na pequena sala dos fundos, organizando documentos. Aquilo foi intenso, ela comentou sem levantar os olhos dos papéis. Você foi incrível, Eduardo respondeu admirando sua força. Nem sempre foi assim, sabe? Como assim? Reuniões corporativas. Antes eram apenas sobre lucros, concorrência, números. Nunca sobre pessoas reais e impacto real. Maria finalmente olhou para ele, um sorriso suave em seus lábios. Bem-vindo ao mundo real, Sr. Almeida. Naquele momento, observando a mulher que transformara completamente sua visão de sucesso e propósito, Eduardo compreendeu que havia recebido muito mais do que dera nessa jornada inesperada. Sabe, tenho pensado, ele disse, sentando-se ao lado dela, sobre o futuro, sobre nós. Maria ergueu uma sobrancelha, o sorriso agora mais travesso. Isso soa seriamente como o prelúdio de uma proposta. E se for? Eduardo perguntou subitamente nervoso, de uma forma que negociações de milhões jamais o deixaram. O sorriso de Maria se alargou. Então eu diria que temos uma inauguração em 1 hora, e propostas importantes merecem mais tempo e privacidade que isso. Eduardo riu, encantado com sua praticidade. Justo, mas considere-se avisada. Sempre aprecio um bom planejamento estratégico, Maria respondeu, levantando-se para dar-lhe um beijo rápido antes de voltar à loja principal. Eduardo ficou para trás por um momento, contemplando o longo caminho desde aquela noite no restaurante até este momento. Quem poderia imaginar que seu maior sucesso não seria medido em dinheiro, mas em vidas transformadas, incluindo, e principalmente, a sua própria? O auditório da Universidade Estadual estava lotado. No palco, sob luzes brilhantes, Maria respirou fundo antes de se aproximar do microfone. Jamais imaginara que estaria ali, como palestrante convidada para a Semana de Empreendedorismo Social. Na primeira fileira, Eduardo sorria encorajadoramente. Ao lado dele, Ana e Pedro, ambos agora trabalhando oficialmente nos negócios da família, acenavam discretamente. Meu nome é Maria Oliveira, ela começou, a voz inicialmente trêmula, ganhando firmeza a cada palavra. Há 3 anos eu era faxineira, mãe solo de 2 filhos, contando cada centavo para chegar ao fim do mês. A plateia, composta principalmente por estudantes e pequenos empreendedores, escutava em silêncio respeitoso. Hoje, coordeno uma rede de lojas de artesanato que emprega diretamente 28 pessoas e capacitou mais de 200 mulheres em situação vulnerável. Mas minha história não é sobre números, é sobre dignidade, oportunidade e o poder transformador de acreditar no potencial humano. Por 40 minutos, Maria compartilhou sua jornada sem filtros, desde a humilhação no restaurante até a construção do que agora era reconhecido como um dos casos de sucesso mais inspiradores de empreendedorismo social do país. O verdadeiro sucesso não se mede em lucro, mas em vidas transformadas, ela concluiu. Inclusive a nossa própria. A ovação que se seguiu foi avassaladora. Estudantes se levantaram, muitos com lágrimas nos olhos. Professores aplaudiam entusiasticamente. Na primeira fila, Eduardo não conseguia conter a emoção, o orgulho transbordando. No coquetel, após o evento, Maria foi cercada por jovens ansiosos por conselhos, professores interessados em parcerias e até representantes de fundações de investimento social. Sua história é extraordinária, comentou uma elegante senhora que se apresentou como diretora de uma fundação internacional.
Estamos procurando cases como o seu para nosso programa de financiamento global. Global? Maria repetiu, surpresa. Nunca pensei além das fronteiras nacionais. Mas deveria. A mulher insistiu, entregando-lhe um cartão. Seu modelo poderia ser replicado em diversos países. Gostaríamos de conversar sobre possibilidades. Eduardo, observando a cena de longe, sentiu uma emoção contraditória. Orgulho imenso pelo reconhecimento que Maria merecia, mas também um temor indefinido. Expansão internacional significaria viagens, compromissos, uma escala totalmente nova de operações. Ela está brilhando, não é? Ana comentou, aproximando-se com 2 taças de espumante. Quem diria que aquela mulher tímida que limpava sua casa se tornaria uma referência nacional? Eduardo assentiu, aceitando a bebida. Sua mãe sempre teve essa luz dentro dela. Só precisava de espaço para brilhar. E de alguém que enxergasse além das circunstâncias. Ana acrescentou, olhando-o com gratidão sincera. Obrigada por isso. Mais tarde, no hotel onde se hospedariam antes de retornar à cidade no dia seguinte, Eduardo encontrou Maria na sacada do quarto, contemplando as luzes da cidade universitária. Ainda absorvendo tudo? Perguntou, abraçando-a por trás. Parece irreal, ela confessou. Aquela mulher da fundação falou sobre levar nosso modelo para outros países, Eduardo. Outros países. Você merece todo esse reconhecimento. Maria virou-se em seus braços, estudando seu rosto. Mas, como assim? Conheço esse tom. Tem algo te preocupando. Eduardo hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente, apenas pensando nas implicações. Expansão internacional, viagens constantes. É um caminho sem volta. Maria o observou por um longo momento. Você acha que não deveríamos considerar? Não é isso. Eduardo apressou-se em esclarecer. É só que tudo está tão bom agora. Nossa vida juntos. A família que construímos, o equilíbrio que encontramos. A compreensão suavizou as feições de Maria. Você está com medo de me perder para o sucesso, assim como eu temia que você voltasse para seu mundo corporativo. A observação era tão precisa que Eduardo não pôde negar. Irônico, não é? Eu que sempre coloquei carreira em primeiro lugar, agora temendo que você faça o mesmo. Maria sorriu, tocando seu rosto com ternura. Construímos isso juntos, Eduardo. Qualquer próximo passo também daremos juntos. Mesmo que signifique mundos completamente novos, especialmente se significar novos mundos. Ela respondeu. Não é isso que fazemos desde o início? Derrubar barreiras entre mundos diferentes? A sabedoria em suas palavras o atingiu profundamente. Desde aquela noite no restaurante, haviam estado constantemente cruzando fronteiras, sociais, econômicas, pessoais, redesenhando limites e redefinindo possibilidades. Tenho algo para você, Eduardo disse subitamente, buscando o bolso interno do paletó. Planejava fazer isso de forma mais elaborada, mas a pequena caixa de veludo azul parecia brilhar sob a luz suave da sacada. Maria prendeu a respiração quando ele a abriu, revelando um anel de ouro branco com um único diamante discreto. Não é o maior ou o mais caro, Eduardo explicou, nervoso como um adolescente. Achei que você preferiria algo simples, elegante, como você. É perfeito, Maria sussurrou, os olhos marejados. Mas tem certeza? Com tudo mudando tão rápido, Eduardo tomou suas mãos nas dele. A única certeza que tenho é que quero enfrentar todas essas mudanças com você ao meu lado, oficialmente, completamente. Como parceiros em todos os sentidos, Maria completou, recordando suas próprias palavras de meses atrás. Maria Oliveira, você me ensinou o verdadeiro significado de sucesso, propósito e família. Casa comigo? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Sim, respondeu simplesmente. Sim, para novos começos, novos mundos, novos desafios. Juntos, enquanto o anel deslizava em seu dedo, ambos sabiam que estavam no limiar de um novo capítulo. Um que nenhum deles poderia ter imaginado 3 anos antes, quando eram apenas patrão e empregada, separados por mundos que pareciam irreconciliáveis. Acho que precisamos contar para Ana e Pedro, Maria comentou, admirando o anel em seu dedo. Embora suspeite que eles já estejam esperando por isso há tempos. Eduardo riu, abraçando-a novamente. Ana provavelmente já está planejando o casamento nas costas da gente. No horizonte da cidade universitária, as luzes pareciam mais brilhantes agora.
como possibilidades infinitas, esperando para serem exploradas. E pela primeira vez, o futuro, com todas suas incertezas e desafios, não parecia assustador, mas sim uma promessa emocionante de crescimento contínuo juntos. A sede da Fundação Mãos que Transformam ocupava um antigo casarão restaurado no centro da cidade. No amplo salão principal, decorado com peças artesanais de diversas regiões do país, Maria terminava os últimos ajustes na apresentação do relatório anual. 5 anos haviam se passado desde aquela palestra na universidade. 5 anos de crescimento vertiginoso, desafios superados e sonhos realizados além de qualquer expectativa. Os representantes internacionais já chegaram. Ana anunciou, entrando na sala. Aos 23 anos era agora diretora de comunicação da Fundação, com um MBA recém-concluído e uma confiança inabalável. E Pedro acabou de ligar. Está saindo da faculdade e vem direto para cá. Maria sorriu, orgulhosa dos filhos, que haviam se tornado adultos extraordinários. Pedro, aos 19 anos, dividia seu tempo entre o curso de economia e o desenvolvimento dos sistemas de gestão da Fundação. E Eduardo está finalizando a reunião com os investidores. Disse que estará aqui em 20 minutos, a tempo para sua apresentação. O casamento, realizado 3 anos antes, em uma cerimônia íntima no jardim da nova casa que compartilhavam, havia solidificado uma parceria que transcendia definições convencionais. Não eram apenas marido e mulher, mas companheiros de missão, confidentes e eternos admiradores do crescimento um do outro. A decisão de transformar a Mãos que Criam em uma fundação de alcance internacional veio naturalmente, após o sucesso de projetos piloto no Uruguai e Colômbia. O modelo desenvolvido por Maria, capacitação técnica combinada com educação financeira e apoio psicossocial, provara-se adaptável a diferentes contextos culturais. Eduardo, por sua vez, encontrara seu verdadeiro propósito como captador de recursos e articulador de parceria, as estratégicas. Sua experiência corporativa, antes fonte de vazio existencial, agora servia a um objetivo maior. Pronta para anunciar as grandes novidades, Ana perguntou ajustando o projetor. Maria respirou fundo, sentindo o familiar frio na barriga que precedia momentos importantes. Ainda parece surreal. O quê? O financiamento da ONU? Ou a indicação para o Prêmio de Empreendedorismo Social? Tudo, Maria respondeu passando a mão pelo colar artesanal que usava, presente das primeiras artesãs formadas pelo programa. Às vezes acordo achando que vou me encontrar de volta naquele apartamento pequeno, correndo para não perder o ônibus para ir limpar casas. Ana abraçou a mãe com carinho. Você construiu tudo isso com suas próprias mãos. Mamãe. Literalmente. O salão começou a se encher gradualmente. Representantes de organizações parceiras, financiadores, jornalistas e as próprias artesãs que formavam o coração pulsante da fundação. Entre elas, rostos familiares como o de Luzia, agora coordenadora de uma unidade regional, e Janete, que havia se tornado uma mentora respeitada para mulheres em situação pós-cárcere. Eduardo chegou minutos antes do início da apresentação, o terno impecável contrastando com o sorriso relaxado. Uma combinação que refletia sua nova identidade, um híbrido entre o executivo que fora e o homem de propósito que se tornara. Desculpe o atraso, sussurrou, beijando Maria rapidamente. Boas notícias. O Fundo de Investimento Social confirmou o aporte para o projeto africano. Os olhos de Maria se iluminaram. Isso significa que podemos começar em Moçambique já no próximo trimestre? Eduardo assentiu, orgulhoso. Exatamente como você planejou. Quando Maria subiu ao palco para iniciar a apresentação, Eduardo sentou-se na primeira fila, ao lado de Ana. O sentimento de plenitude que o invadia nesses momentos ainda o surpreendia, como se cada conquista de Maria fosse também sua, cada vida transformada um testemunho do poder de enxergar potencial, onde outros viam apenas circunstâncias. Boa tarde a todos, Maria começou. Sua voz agora firme e confiante diante de qualquer plateia. Bem-vindos à apresentação do relatório anual da Fundação Mãos que Transformam. As imagens no telão mostravam números impressionantes, mais de 2.000 beneficiários diretos,
Presença em 5 estados brasileiros e 3 países, reconhecimento internacional como modelo de negócio social sustentável. Mas além dos números, Maria continuou, quero compartilhar com vocês o verdadeiro impacto do nosso trabalho. Porque não medimos sucesso em cifras, mas em histórias de transformação. O vídeo que se seguiu mostrava depoimentos emocionantes. A ex-detenta, que agora era microempresária, a mãe solo que conseguira comprar a casa própria, a idosa que redescobriu o propósito através do artesanato. Cada uma dessas mulheres, Maria explicou, a emoção transparecendo em sua voz, carrega em suas mãos não apenas a habilidade de criar beleza, mas o poder de redesenhar seu próprio destino. Eduardo observava a mulher no palco com admiração renovada. Aquela que um dia tremera de vergonha, ao não poder pagar 2 cafés, agora comandava uma organização internacional com naturalidade e visão. Após a apresentação formal, durante o coquetel, Eduardo se aproximou de Maria, que conversava com representantes da ONU. Com licença, ele disse educadamente, posso roubar a presidente por um momento? Levou-a para um canto mais tranquilo do salão, onde Pedro já os esperava com Ana. Os 4 formavam agora uma unidade indivisível, uma família construída sobre escolhas, não apenas circunstâncias. Um brinde, Eduardo propôs, levantando sua taça. A mulher que nos ensinou que mãos que trabalham podem, de fato, redesenhar destinos. E ao homem que teve a sabedoria de enxergar além das aparências, Maria acrescentou, olhando-o com amor, que viu valor onde outros viam apenas serviço. E aos filhos mais pacientes do mundo, Ana brincou, que aguentaram vocês 2 dançando em círculos por tanto tempo antes de admitir o óbvio. Todos riram, unidos por memórias compartilhadas e um futuro que continuavam a construir juntos. Mais tarde, naquela noite, em casa, Maria e Eduardo sentaram-se na varanda, contemplando o jardim iluminado por pequenas luzes artesanais, criações das primeiras turmas do projeto. Pense no contraste, Maria comentou, recostando-se no ombro dele. Da humilhação daquela noite no restaurante a um reconhecimento internacional. Eduardo beijou sua testa carinhosamente. A vida tem um senso de humor interessante. Às vezes, nossos momentos mais baixos são apenas preparação para voos mais altos. Ou encontros inesperados com pessoas que mudam tudo, ela acrescentou, entrelaçando seus dedos nos dele. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido pelo som suave dos grilos no jardim e pelo conhecimento compartilhado de que, independente dos desafios futuros, enfrentariam juntos, não mais como patrão e empregada, não apenas como marido e mulher, mas como parceiros em uma jornada que transcendia rótulos e expectativas. Sabe o que mais me impressiona? Eduardo refletiu, quebrando o silêncio. Como algo aparentemente tão pequeno, um gesto num restaurante, uma proposta de negócios, pode desencadear transformações tão profundas. Maria sorriu, compreendendo perfeitamente. É porque nunca são realmente os eventos externos que nos transformam. São as escolhas que fazemos diante deles. Escolher ver humanidade onde outros veem apenas funções. Escolher dignidade onde outros aceitariam humilhação. Escolher construir pontes onde a sociedade coloca muros. Eduardo assentiu, maravilhado como sempre com a sabedoria natural desta mulher extraordinária que o destino colocara em seu caminho. A verdadeira transformação, Maria concluiu, olhando para as mãos que um dia haviam sido apenas instrumentos de limpeza e agora criavam oportunidades para tantos, acontece quando percebemos que todos temos o poder de tecer nossos próprios destinos, independente de onde começamos. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, 2 pessoas de mundos aparentemente irreconciliáveis, agora unidas em propósito e amor, compreendiam que a maior obra de arte que haviam criado juntos não era uma empresa, uma fundação ou mesmo uma família, mas a prova viva de que, quando as barreiras do preconceito e das circunstâncias são derrubadas, todos podemos reconhecer no outro o mesmo valor essencial que reside em nós mesmos.